Você acorda antes do sol nascer, o corpo pesado, a mente já cansada, e a sensação é sempre a mesma. Correr o mês inteiro para chegar no dia 30 sem entender para onde foi o seu dinheiro. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina. É como se existisse uma força invisível puxando tudo que você constrói para um ralo que nunca enche. No caminho para o trabalho, dentro de um ônibus lotado ou parado no trânsito, você olha para as pessoas ao redor e percebe que todo mundo carrega o mesmo rosto. Não é só sono, é desgaste. É a expressão de quem já entendeu que está trabalhando muito para viver pouco. O mercado ficou mais caro, o aluguel subiu de novo, a gasolina parece ter vida própria e o seu salário continua exatamente no mesmo lugar. Você faz conta, corta coisas, abre mão de pequenas alegrias e mesmo assim sente que está sempre devendo para o sistema. O problema é que te ensinaram que isso é normal, que a vida é assim, que você precisa aceitar. Só que lá no fundo você sente, tem alguma coisa errada, porque não importa o quanto você produza, o dinheiro nunca fica com você. Metade do que você gera desaparece antes mesmo de chegar na sua mão. A outra metade some quando você tenta viver. E quando você percebe isso, vem a indignação. Não é só sobre números, é sobre energia, é sobre tempo de vida sendo drenado. Agora imagina atravessar uma ponte, literalmente uma ponte, e do outro lado, a mesma moeda que mal paga suas contas começa a sobrar. Não porque você ficou mais rico, mas porque ela voltou a ser sua. Você começa a perceber que o problema nunca foi o quanto você ganha, foi onde você estava. Porque existem lugares onde o custo de viver não foi transformado em punição. Lá, o mercado não é um evento traumático, o aluguel não consome sua alma, o combustível não define se você vai sair de casa ou não, e a sensação mais estranha de todas aparece. Você trabalha e o dinheiro permanece. Isso não é sobre um país específico, é sobre geografia financeira. É sobre entender que existem sistemas feitos para extrair e sistemas feitos para permitir que você cresça. Enquanto no Brasil você sente que precisa correr cada vez mais rápido para continuar no mesmo lugar, existe um lugar onde o ritmo desacelera e a vida começa a caber dentro do que você ganha. E o mais forte não é o preço das coisas, é a sensação psicológica. Aquela pressão constante no peito começa a desaparecer. Você dorme sem fazer contas, você acorda sem medo do aplicativo do banco. Você percebe que não é preguiça, não é falta de capacidade. Nunca foi. Era o ambiente que estava te adoecendo. Porque viver em um lugar que suga tudo que você produz não é só um problema financeiro, é um problema emocional. É você se sentir impotente todos os dias, é trabalhar igual um animal e mesmo assim não sair do lugar. E quando você experimenta o contrário, algo muda dentro de você. Você começa a ter autonomia, você começa a fazer planos, você começa a respirar. O dinheiro deixa de ser um inimigo que você persegue e passa a ser uma ferramenta que trabalha para você. E então vem a pergunta que não quer calar. Por que ninguém te contou isso antes? Porque um sistema que depende da sua permanência não vai te mostrar a saída. Ele precisa que você acredite que o mundo inteiro funciona da mesma forma, mas não funciona. Existe um lugar, a poucas horas de distância, onde brasileiros estão reconstruindo a própria vida em silêncio, sem alarde, sem pedir permissão, apenas atravessando a ponte e retomando o controle. Não é sobre luxo, não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre dignidade financeira. É trabalhar e ver resultado. É olhar para o seu salário e perceber que ele finalmente representa o seu esforço. E nesse momento, você entende que liberdade não é ganhar mais, é parar de perder. O sufocamento que você sente hoje não é falta de ar, é falta de escolha. E quando você descobre que existe escolha, você nunca mais consegue fingir que não viu. Porque depois que você entende que o problema não era você, era o lugar, tudo muda. Você começa a perceber que proteger o seu dinheiro é proteger sua saúde mental, é proteger sua família, é proteger seu futuro. E talvez essa seja a maior virada de chave. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhum político, nenhuma promessa, nenhuma mudança milagrosa.
A única saída sempre foi individual. E enquanto milhões continuam correndo na mesma roda, acreditando que um dia vai melhorar, alguns já estão atravessando a ponte, porque entenderam uma coisa simples: o dinheiro só volta a ser seu quando você decide parar de entregar ele para um sistema que vive de te manter cansado. Não é sobre fugir, é sobre acordar. E quando você acorda, você percebe que a pergunta nunca foi se existe um lugar melhor. A pergunta sempre foi: por que você ainda está onde te sufocam?